Olá, queridos alunos, como vão vocês? Vamos para a correção da primeira semana do PET, segundo volume? Na primeira questão da UFMG, está a representação esquemática do núcleo de uma célula em meiose, né? Ou seja, ela está no processo de meiose, aonde ela vai produzir no final desse fenômeno, né, os nossos gametas. E está perguntando, a segregação dos alelos descoberta por Mendel ocorre? Então aqui nós temos os cromossomos homólogos, né, com seus respectivos alelos. Então, aonde eles estão se separando? A gente vai observar a separação deles no segundo e no terceiro momento, né? Então, a resposta correta está na letra B. Na questão 2, o fato de Mendel ter optado pelo uso da ervilha Pisum sativum para o seu estudo genético se deve aos aspectos favoráveis a seguir, exceto a resposta incorreta está na opção C, em que a estrutura da flor favorece a fecundação cruzada. Não é isso, porque a estrutura dessa ervilha, ela favoreceu, na verdade, a autofecundação e não a fecundação cruzada. A autofecundação foi uma característica procurada por Mendel para garantir que todos os indivíduos que ele fosse analisar depois nos seus cruzamentos, aí na fecundação cruzada, seriam puros. Então, para isso, ele fez sucessivas autofecundações para garantir que a ervilha verde realmente fosse verde, a característica verde fosse pura e a amarela também fosse pura. Então, é isso. Na questão 3, na ervilha de cheiro, sementes lisas são dominantes sobre as sementes rugosas. Se uma planta homozigota para sementes lisas é cruzada com uma planta de sementes rugosas, dando descendentes, qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com a planta semente rugosa da geração parental? Então, vamos lá. A gente sabe que sementes rugosas são azinho, né? Porque é característica recessiva. Já dominantemente, a característica lisa é homozigota azão ou azinho heterozigoto. Então, pediu para, primeiramente, né, a gente observar isso, sementes lisas são dominantes, as homozigotas são sementes lisas, cruzada com uma planta de semente rugosa, que é o caso aqui, tá vendo? A gente está cruzando uma homozigota lisa, azão, com uma planta, só um minutinho, com uma planta rugosa. Então, o que a gente obteve desse cruzamento? Azinho, ou seja, 100%, né, de sementes lisas. Aí pediu para a gente cruzar esse descendente com uma rugosa da geração parental. Então, a gente está cruzando azinho com azinho. Aí, o que a gente vai ter? Azinho e azinho, ou seja, 50% de azinho dão sementes lisas e 50% azinho, sementes rugosas, que é a opção C. Na 4, que é uma questão da UFMG, pediu para observar o esquema, tá? E está perguntando, com base nesse esquema e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que... Então, olha só, a gente está observando que um determinado genótipo, né? Vamos diferenciar o que é genótipo e o que é fenótipo. Genótipo
é o gene, né, tá dentro do DNA, a gente nomeia, coloca letras para a gente identificá-lo, mas a gente não consegue observar qual que é essa característica genética, a não ser que a gente fizesse um estudo, né, mapeamento genético para saber, mas a gente não consegue observar. Já o fenótipo, a gente consegue observar, né? Aqui no caso a gente está analisando genótipos, o HBA e o HBS. E a gente consegue observar que esses diferentes, mesmo obtendo o mesmo gene, a gente tem fenótipos diferentes, né? E aqui nesse caso desse esquema, a gente observa que pode causar diferentes problemas, né? Então, a opção correta nesse caso é a opção D. Um determinado genótipo pode produzir diferentes fenótipos. Na questão 5, que também é da UFMG, pediu para analisar os cruzamentos. Então, a gente tem um cruzamento 1 aqui, né? Que são esses moluscos. Aqui no cruzamento 1, pigmentados, vão dar origem a 2 fenótipos diferentes, tanto pigmentados quanto albinos, né? No cruzamento 2, albinos, e entre pigmentados e albinos, a gente tem apenas moluscos pigmentados. Então, os fenótipos dos descendentes F1, observados no cruzamento 1 e 2, permitem concluir que o tipo de herança concluir o tipo de herança do caráter albino. Dê o nome desse tipo de herança. Gente, para a gente obter moluscos albinos, originando albinos, ou mesmo descendentes diferentes, obtendo um filho albino, que é o caso, a gente conclui que esses 2 indivíduos, eles são heterozigotos, né? E no cruzamento, eles vão obter um indivíduo com essa característica, 1/4 dessa característica, e para esses 2 indivíduos produzirem esse indivíduo aqui, essa herança só pode ser recessiva. Na opção B, o indivíduo pigmentado pertencente a F1 no cruzamento 3 reproduz-se por autofecundação, indica os fenótipos e as respectivas proporções esperadas na sua descendência. A gente pode concluir, gente, que esse indivíduo pigmentado do F1 aqui, ele tem que ser também heterozigoto. Se ele vai se se autofecundar, então é o genótipo dele versus o genótipo dele, né? E a proporção, ela vai dar isso daqui, olha. Aqui não dá para aparecer, tá? Mas são 3 indivíduos pigmentados para um branco. Então, a proporção de pigmentados e albinos é 3:1. C. Por meio do processo de fecundação cruzada, observou-se que o molusco Biofilaria, o fenômeno esquematizado a seguir. Então, na C1, cite os fenótipos que são esperados na descendência resultante da autofecundação do indivíduo B, né? Que é esse daqui. Olha só, o indivíduo A produziu um indivíduo albino, a gente já sabe que ele é recessivo, então, se ele for se autofecundar, lógico que vai dar 100% albinos, né? E no C2, o aparecimento de indivíduos pigmentados na descendência do indivíduo C evidencia que, diferentemente da maioria dos outros seres vivos, existe no aparelho reprodutor desses moluscos um órgão com função específica. Explicite a função desse órgão.
Gente, o órgão é denominado espermateca ou receptáculo seminal, e ele vai ter a função de armazenar espermatozoides recebidos de outro indivíduo. Então, assim, ele vai fazer autofecundação e vai aparecer um indivíduo diferente? Pode acontecer, mas aí no caso não é o patrimônio genético dele, ele recebeu de outro, tá? Espermatozoide que ele recebeu de outro indivíduo. Na questão C, o gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que denomina pelos longos. No cruzamento entre coelhos heterozigotos nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, calcule o número esperado de indivíduos heterozigotos. Então, foi isso daqui, gente. Olha só, para ter pelo liso, se é recessivo azinho, e pelo curto, ele pode ser em homozigose azão, ou em heterozigose azão, né? Então, quando a gente realiza o cruzamento entre indivíduos heterozigotos, a gente tem, né, azão versus azão, a gente vai ter isso daqui, azão e azinho. Então, a proporção fica 25% azão, 50% azinho e 25% azinho, pelo liso, né? Então, a gente, olha só, desses 360, né, com pelo curto, eles podem ser azão e azinho, né? Eles vão somar 75%. A gente descarta este. Só que a gente vai usar somente os de pelo curto, que é o que ele está pedindo, né? Olha só, do 100% azinho, a gente sabe que 2/3, né? Ou seja, 2/3 dele são azinho, né? Então, isso vai dar aproximadamente 66%. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 para a gente descobrir quantos serão. Olha só, se 360 são 100%, 66% vão dar quanto, né? Então, regrinha de 3 vocês dominam bastante, né? E o resultado disso daqui vai ser 237,4. Então, a gente arredonda e aproximadamente 244 coelhinhos vão ter esse genótipo aí esperado. Na questão 7, sabe-se que determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme, é condicionada por um gene dominante B e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho. Do cruzamento de gatos de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, espera-se que nasça, né? Então, branco é liso, é Bzinho, e preto é a característica dominante, que em homozigose é Bzão, e em heterozigose, Bzão. Então, outro cruzamento clássico, né? Eu não vou citar, acho que vocês já devem dominar isso, né? Aí a gente vai observar que se a gente tem Bzão e Bzão, esses 3/4 são de pelagem preta, dá 75%, né? E apenas 25%, 1/4 que 25% com a pelagem branca. Então, a gente tem a opção certa, a opção D, tá? E pronto, gente, se encerrou. Até a próxima semana. Um abraço.